Vou apresentar os resultados laboratoriais da Pesquisa Nacional de Saúde, que é o mais amplo inquérito já realizado no Brasil com dados laboratoriais. A PNS ela foi realizada em 2013 e a pesquisa laboratorial em 2014, 2015, uma parceria entre o IBGE, o Ministério da Saúde, institutos de pesquisa como a Fiocruz, a UFMG, e os dados foram coletados pelo laboratório DASA com recursos do programa PROAD. Então, com isso, nós tivemos a oportunidade de ter resultados laboratoriais para o colesterol, série vermelha, hemoglobina glicada, excreção de sódio urinário, creatinina e outros exames. Em relação aos principais resultados, eu destacaria, em relação à prevalência da anemia, foi adotado o critério, então, da hemoglobina abaixo de 12 gramas em mulheres e em homens abaixo de 13 gramas. Nós encontramos, então, uma prevalência de 12,25% entre mulheres de anemia e uma prevalência total de 8,6% na população total. A anemia ela foi mais frequente entre idosos, 75 anos e mais, 24%, em população com baixa escolaridade e na população de cor preta e parda. Gostaria de destacar que, em relação à anemia, nós tivemos uma pesquisa prévia na população brasileira entre mulheres, a PNDS, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, em 2006, que mostrou uma prevalência de 29,4%. Então, em pouco mais de 10 anos, nós reduzimos essa prevalência pela metade, o que pode ser explicado por uma série de políticas públicas que foram levadas, então, a cabo nesses últimos anos. Destacaria, em 2004, o programa de fortificação das farinhas de trigo e de milho com adição de ferro e de ácido fólico. Em 2005, foi implantado o Programa Nacional de Suplementação de Ferro em Crianças e em Gestantes, e também a grande expansão da atenção primária, promovendo tanto práticas educativas, né, em relação à alimentação adequada. O que mostra que políticas públicas bem fundamentadas, baseadas em evidências, podem trazer impactos importantes em relação aos indicadores de saúde. É muito importante o monitoramento da anemia, porque, em geral, ela leva a agravos em diversos quadros, né? A anemia associa-se a maior morbimortalidade. E também nós medimos na PNS as hemoglobinopatias, né? Então, eu gostaria de destacar que no Brasil é comum o diagnóstico das hemoglobinopatias por meio, então, dos programas de triagem neonatal, mas nunca havia sido feito um programa de detecção de hemoglobinopatias na população como um todo. Nós descobrimos, então, uma prevalência de 3,7, com predominância do traço falciforme, 2,4% da população brasileira apresenta traço falciforme, seguido da talassemia. Isso é muito importante para o monitoramento e o tratamento adequado e o cuidado desses pacientes. Pela primeira vez também, uma pesquisa de âmbito nacional em relação à prevalência de diabetes mellitus, nós utilizamos a hemoglobina glicada até pela simplicidade da sua aplicação, por dispensar o jejum. E um dado importante é que foi monitorado também a frequência de pré-diabetes. E nós identificamos que cerca de 17% da população brasileira adulta apresenta o pré-diabetes, né, o risco do diabetes. Em relação ao diabetes, foi 6,6% da população com hemoglobina glicada acima de 6,5%, e 1/3 dessa população com diabetes apresentava-se dentro do nível de controle
rígido, com hemoglobina abaixo de 7, né? Então, nós temos que tomar muita atenção com esses dados, que mostram que grande parte da população com diabetes no Brasil não apresenta níveis considerados de controle. Também fizemos algumas comparações em relação ao diagnóstico de diabetes laboratorial, e quando ele é agregado também com outros critérios, como o uso de medicamentos, essa prevalência ela passava para 8,4%. Se também inseríssemos o critério do diagnóstico autorreferido, subimos para 9,4%. E ela foi mais frequente, em geral, no sexo feminino e entre idosos. Gostaríamos, então, de destacar que a idade, ela tem uma prevalência muito mais elevada com o passar dos anos. Pessoas com 60 anos e mais podem ter uma razão de prevalência de até 12 vezes, né, em relação às pessoas com 18 anos até 29 anos, né, mostrando a importância do envelhecimento e do diabetes na população brasileira. Destaco também a associação com sobrepeso e com a obesidade. Pessoas com obesidade têm até 4 vezes mais frequente o diagnóstico de diabetes. Já a escolaridade, ela funciona como um fator protetor para a diabetes. A população com mais escolaridade, ela tem uma razão de prevalência de 0,43, né? Então, o diagnóstico da diabetes na população com maior escolaridade, ele cai pela metade. Um outro exame de extrema importância que foi realizado na Pesquisa Nacional de Saúde foi a creatinina, e através dela nós fizemos a avaliação da população com a doença renal, com a taxa de filtração glomerular abaixo de 60. E nós utilizamos nesse estudo equações semelhantes para brancos e para negros, né? O que significa, então, uma nova metodologia, porque até então a maioria dos laboratórios do Brasil utiliza equações distintas no cálculo da taxa de filtração glomerular. Com isso, leva ao diagnóstico tardio da doença renal crônica na população brasileira. E foi uma grande surpresa na Pesquisa Nacional de Saúde, porque nós já havíamos feito a pergunta se algum médico havia lhe dado o diagnóstico de doença renal. E essa prevalência era de 1,9%, e quando nós usamos o critério laboratorial, isso foi para 6,7%, ou seja, mais de 4 vezes mais elevado, né? Então, nós temos um subdiagnóstico da doença renal crônica na população brasileira. Esse diagnóstico, então, ele foi mais frequente entre mulheres, 8,2%, entre idosos, subimos, então, a prevalência para quase 1/5 da população, 21% da população de idosos apresenta algum tipo de baixa de taxa de filtração glomerular, e pessoas com baixa escolaridade. Então, devemos ter muita atenção, porque é um diagnóstico que não tem sido feito com frequência na população brasileira. E é tão simples, né? Então, deve ser feito de rotina, uma triagem em relação a quem tem diabetes, a quem tem hipertensão, pessoas mais idosas devem fazer de rotina creatinina, o que poderia dar um diagnóstico precoce, mais oportunidade de tratamento, de instituir alimentação adequada e diversos cuidados, o que pode evitar, então, que essa pessoa ela evolua, né, para uma dependência da máquina de hemodiálise. Também fizemos o diagnóstico do colesterol e frações na população brasileira. Em relação ao LDL, o nosso ponto de corte foi de 130, e descobrimos
19,9% da população brasileira apresenta, então, níveis elevados de colesterol, o que aumenta com a idade, chegando na população de 45 a 59 anos, 25%, e na população de 60 anos e mais, também 24%. Outro destaque foi na população com baixa escolaridade, também é mais elevada, 21%. O HDL, colesterol, ele foi mais frequente entre homens, 42%, e o colesterol total, ele foi mais frequente entre as mulheres. 35% das mulheres apresentavam, então, níveis alterados de colesterol. Esses resultados, eles são muito importantes, porque, enfim, o colesterol elevado, ele provoca uma série de doenças cardiovasculares, e é muito importante práticas de promoção da saúde e de prevenção, evitando assim essas doenças. Por fim, a estimativa do consumo de sal, ela foi feita por meio da excreção urinária do sódio e do sal. Pela primeira vez, então, tivemos a oportunidade de avaliar essa situação na população brasileira, e os dados são muito alarmantes, né? O consumo médio, né, diário de sal foi de 9,34 gramas, quando o preconizado pela Organização Mundial da Saúde seria em torno de 5 gramas. E apenas menos de 3,5% da população brasileira tem o consumo adequado de sódio, ou seja, o brasileiro ele consome uma quantidade imensa de sal, e ele não se apercebe disso, né? E o sódio ele é consumido não só no preparo usual em casa, mas especialmente nos alimentos ultraprocessados, os alimentos prontos que são consumidos, já comprados, né, e preparados e consumidos, enfim, em grande quantidade pela população brasileira, né? Então, são massas com sopas, preparados, e, enfim, e até mesmo os refrigerantes, eles têm, especialmente os dietéticos, os diets, eles têm grande quantidade de sódio na sua formulação. Muitas vezes a população não tem essa informação. Esse consumo ele foi mais elevado na população de homens, com idade entre 30 a 44 anos, com escolaridade média, de cor preta e na região sudeste do país. Então, esses seriam os grandes números da Pesquisa Nacional de Saúde. O colesterol LDL, 18,6% da população tem dados alterados, o colesterol total, 1/3 da população, HDL 1/3, anemia, 10% da população tem anemia, hemoglobinopatias, as talassemias, anemias falciformes, 3,7% da população tem traços alterados de hemoglobinopatias, a insuficiência renal, 6,7% da população brasileira tem dados alterados. O consumo elevado de sal está presente em 97% da população brasileira, e o consumo médio é de 9,3 gramas, um consumo bastante elevado. Então, a Pesquisa Nacional de Saúde, com isso, ela mostra a sua capacidade de conhecer e diagnosticar a situação de saúde da população brasileira, permitindo, então, o aperfeiçoamento e o aprimoramento da vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, e a PNS, então, é considerado um marco na saúde pública por ser o primeiro inquérito populacional que nos traz uma visão tão ampla da população brasileira, e agora, em particular, com os exames laboratoriais. É muito importante que possamos, em breve, realizar uma segunda pesquisa nacional de saúde, contendo esses dados laboratoriais, para que possamos monitorar, então, o avanço das políticas públicas em relação à prevenção das doenças crônicas. Muito obrigada.